Olá! O tema do vídeo de hoje é narcisistas, psicopatas e sociopatas. Como detectar as diferenças? Essa é uma dúvida que muita gente tem, então eu vou buscar esclarecer. Nesse vídeo eu vou apresentar as características do narcisismo, da psicopatia e da sociopatia. Que tipo de comportamento você pode esperar e o que você pode fazer caso esteja numa relação amorosa com uma pessoa que tenha um desses perfis. Para falar sobre as diferenças que existem no relacionamento com um psicopata e com um narcisista, primeiro eu vou precisar explicar o que eu estou chamando de psicopatia, de narcisismo e de sociopatia. Você vai precisar ter alguma paciência para entender algumas questões teóricas sobre esses temas, porque há muita gente escrevendo e pesquisando sobre isso e não existe consenso. E se eu não for clara no que eu quero dizer, eu só vou aumentar a confusão e esse não é meu objetivo. No final do vídeo, quando ficar mais claro para você o que eu estou chamando de narcisismo, de psicopatia e de sociopatia, é que eu falarei do que você pode esperar em uma relação com um narcisista ou um psicopata. Caso você goste desse vídeo, dê o seu like, isso faz com que o YouTube o distribua para mais pessoas. Você também pode se subscrever ao canal e ativar o sininho. Toda semana eu estou postando novos vídeos sobre narcisismo e psicologia. Dos três termos, narcisismo, psicopatia e sociopatia é o menos usado atualmente. E por que existe o termo sociopatia? Porque no Manual Estatístico Diagnóstico de Saúde Mental da Associação Psiquiátrica dos Estados Unidos, na sua segunda versão, que foi chamado DSM-2, foi publicado em 1968, existia um diagnóstico que chamava-se sociopatia. Esse diagnóstico ele existiu até 1980, quando ele desapareceu e passou a fazer parte de um outro quadro diagnóstico chamado transtorno de personalidade antissocial. Só que, como um dia existiu o termo sociopatia, muita gente continuou usando. Inclusive a imprensa, que continuou a divulgar o termo junto à população, muitas vezes associando sociopatia a crimes que chamavam muita atenção das pessoas, mas sem esclarecer o que ele significava. Na área clínica, atualmente, ele praticamente não é mais usado. Além desse grupo dentro da psicologia, existe uma outra corrente que é chamada psicologia forense. A psicologia forense não usa as referências do DSM e do transtorno de personalidade antissocial. Esse grupo considera que a sociopatia é uma das formas de manifestação da psicopatia. Então, eles dizem que existem duas formas de psicopatia: psicopatia primária, ou psicopatia tipo 1, e psicopatia secundária, ou psicopatia tipo 2. E a psicopatia tipo 2 é o que antigamente era chamado de sociopatia. Então, daqui para frente nesse vídeo, eu não vou mais falar de sociopatia, mas vou falar de psicopatia primária, psicopatia secundária e de narcisismo. Eu sei que isso é um pouco teórico, mas é importante para você entender as diferenças entre narcisismo e psicopatia. Senão eu digo psicopatia secundária e você não sabe o que isso significa. Esses termos, eles não são diagnósticos, eles são chamados subclínicos. E por que eles são subclínicos e não são diagnósticos? Porque você não diagnostica alguém como narcisista ou psicopata. Porque um diagnóstico está relacionado com uma questão de saúde. Bom, para a Organização Mundial de Saúde, a saúde significa completo bem-estar biopsicossocial. Se você está se sentindo bem do ponto de vista físico, psicológico e social, você é uma pessoa saudável. E o narcisista e o psicopata, eles se sentem bem com eles mesmos. Então, desde esse ponto de vista, eles não têm nenhum problema de saúde. Quem se sente mal é quem está perto deles. Se você convive com eles, sim, você pode vir a ter um problema de saúde mental. No DSM, existe sim um diagnóstico que se chama transtorno de personalidade narcisista. Mas isso só pode ser utilizado quando a pessoa está se sentindo mal, se ela apresenta angústia, sofrimento, algum tipo de problema na sua vida social, no trabalho. Então, há pessoas que são narcisistas e que em algum momento eles têm um desequilíbrio e eles vão buscar ajuda porque eles estão se sentindo mal. Aí sim eles podem ser diagnosticados com transtorno de personalidade narcisista. Esse diagnóstico ele existe desde 1980. Ele foi criado por um professor de psiquiatria na Universidade de Duke, chamado Alan Francis, que foi quem elaborou o critério do transtorno. Aí o que aconteceu? Em 2017, quando Trump ganhou as eleições, tinha muita gente dizendo que o Trump tinha um transtorno de personalidade narcisista e queriam afastá-lo do governo, justificando que ele tinha um problema de saúde mental, que ele tinha uma insanidade. Então, o Alan Francis, o que ele fez? Ele escreveu um livro que, traduzido para o português, se chama O Crepúsculo da Sanidade Americana. Um psiquiatra analisa a idade de Trump. Então, desde o ponto de vista do Alan Francis, o Trump não tinha nenhum problema de saúde mental. Ele não era louco nem doente. O que ele tem é um problema de caráter. O Alan Francis vai dizer que quem estava insana, quem estava louca, era a sociedade americana por valorizar e eleger uma pessoa como ele.
Um narcisista, um psicopata, se eles estão se sentindo bem, o que eles têm é um estilo de personalidade. Então, ser mau caráter é diferente de ser doente. No caso específico da psicopatia, a discussão se é ou não uma doença é ainda mais complicado. Por quê? Porque existe um envolvimento muito grande da psicopatia com a criminalidade. Para Robert Hare, que é um psicólogo canadense, que é um dos maiores especialistas em psicopatia no mundo, a psicopatia não é doença e não tem nenhum tratamento que possa produzir mudança no comportamento de psicopatas. Já foram realizadas várias tentativas de tratamento de reabilitação em prisões, mas nenhum tratamento foi considerado efetivo. Ele, inclusive, recomenda que nem se tente, porque no processo de terapia, além deles não melhorarem, eles aprendem outras técnicas de manipulação das pessoas. Uma coisa que é importante dizer é que, segundo os estudos de Hare, nas prisões dos Estados Unidos, 15% dos presos eram psicopatas. A maior parte dos presos não são psicopatas, então a maior parte dos presos pode ser recuperada. Apenas para esse grupo que ele não via alguma possibilidade de mudança. O que acontece com você quando você se relaciona com um narcisista ou com um psicopata? Como de forma geral a psicologia considera os indivíduos de uma forma isolada e não em sua relação com os outros e com o meio, no final, os psicopatas e narcisistas são considerados saudáveis e quem fica doente são as vítimas. Você é que passa a ter um transtorno de ansiedade, uma depressão, pânico, fobia, obsessividade ou transtorno de estresse pós-traumático. Tudo isso pode ser gerado a partir das relações agressivas e violentas que se estabelecem com os narcisistas. Eles tentam dominar e controlar suas vítimas e isso faz com que você adoeça. Há muitos terapeutas que não entendem de narcisismo e de psicopatia, porque não se estuda isso na faculdade. E eles vão tratar você, a vítima, como sendo a pessoa que tem um problema. Isso é muito comum. Se você olhar só para você mesmo e pensar que o seu sofrimento é causado pelo seu sonho, pela sua fantasia ou por alguma coisa do seu passado, isso pode fazer com que você ache que todo o mal-estar que você está sentindo seja sua responsabilidade e não uma consequência do abuso e do gaslighting. Então, falando agora um pouco sobre as características do narcisismo. Narcisismo grandioso. Quais são as suas características? Segundo o DSM-5, para uma pessoa ter um transtorno de personalidade narcisista, ela tem que apresentar pelo menos 5 de 9 características. E essas são: sentimento de grandiosidade, a percepção de superioridade em relação a todas as outras pessoas, superficialidade nas relações emocionais, falta de empatia, arrogância, uma tendência à manipulação dos outros, exploração, inveja, necessidade de admiração. Essas são as características típicas do chamado narcisista grandioso. Eu fiz um vídeo específico sobre o narcisista grandioso e depois desse vídeo, se você desejar, você pode ver. Além do narcisista grandioso, há autores que consideram a existência de outras formas de narcisismo, que são os narcisistas vulneráveis, eu também fiz um vídeo específico sobre eles, e os narcisistas malignos, eu também fiz um vídeo sobre os narcisistas malignos. O narcisista maligno, ele seria uma gradação no nível de gravidade do narcisismo, né? Então você teria desde o estilo mais benigno até o maligno, né? Nessa linha, o narcisista maligno ele fica na borda da psicopatia. Então você pode entender como um contínuo entre o narcisismo e a psicopatia. Essa é a visão do psicanalista Otto Kernberg. O narcisista maligno ele apresenta características tanto do narcisista grandioso quanto do psicopata. Esse é um grupo muito pouco estudado. A primeira vez que esse termo foi utilizado foi por Erich Fromm em 1964. Como que ele descreveu o narcisista maligno? Ele descreveu como sendo uma doença mental severa que representa a essência do mal no ser humano. Ele caracterizou o narcisismo maligno como a patologia mais grave e a raiz de maior crueldade e destrutividade humana. O Otto Kernberg, para ele, o narcisista maligno, além de ter as características do narcisista grandioso, que eu falei da questão do DSM, ele apresenta maior grau de controle, de frieza, crueldade e sadismo. Ele é como um psicopata sádico, que associa as características do narcisismo, do sadismo, da paranoia, o comportamento antissocial e a agressividade. Isso que eu falei até agora está dentro do narcisismo, dentro dos graus de narcisismo, Autores que consideram um narcisista maligno mais perigoso do que um psicopata. Então, quais as características dos psicopatas? Atualmente, a principal forma de classificação da psicopatia é feita por um protocolo chamado Psychopathic Checklist Revised, ou PCLR. Ele foi elaborado pelo Robert Hare, o psicólogo canadense de quem eu falei antes. É um questionário que tem 20 itens que permitem classificar qual o grau de psicopatia de uma pessoa. Então, nos Estados Unidos, se a pessoa responder e fizer mais de 30 pontos nesse questionário, ele é considerado um psicopata. Na Europa, esse valor é 27.
As pesquisas mostram que há muito mais homens psicopatas que mulheres. Calcula-se que 90% dos psicopatas sejam homens. Então, quais são os itens que avalia esse questionário? Grau de encanto superficial, o egocentrismo, quanto a pessoa está centrada nela mesma, a mentira patológica, grau de manipulação, falta de remorso, falta de culpa, falta de empatia, ausência de emoções, incapacidade de aceitar a responsabilidade pelos seus atos, uma tendência a estar entediado com facilidade, sempre precisa de estímulos permanentes, um estilo de vida parasitário, impulsividade, histórico de delinquência, falta de metas de longo prazo, uma busca constante de emoções intensas, ausência de sentimento de lealdade, promiscuidade sexual e a relações afetivas conturbadas. Esse é um modelo proposto por Robert Hare. Robert Hare não diferencia psicopatas primários de secundários. Segundo Blackburn, que criou o termo psicopatia primária, ele diz que essas pessoas parecem ser mais adequadas e se integrar mais socialmente que os psicopatas secundários. Eles são calmos, não têm medo, eles são muito resistentes ao estresse. E por isso você pode encontrar muitos psicopatas integrados na sociedade, trabalhando como cirurgiões, como presidentes de empresas, porque eles são calmos em situação de grande tensão. O problema é que eles são perigosos. Por quê? Porque eles não sentem culpa e eles só se importam com os próprios objetivos. Eles não têm remorso nem arrependimento. E mesmo quando eles vão para a prisão, eles não se estressam. São pessoas frias, calculistas e más. Parece hoje em dia haver maior evidência de que a psicopatia primária está relacionada com uma alteração no sistema nervoso central. Em alguns exames de ressonância magnética funcional em pessoas consideradas psicopatas tipo 1, se observou que havia parte do cérebro que não reagia emocionalmente, quer dizer, eles não reagem, eles não sentem a emoção. E haveria uma predominância do funcionamento das áreas ligadas à linguagem. Então, os psicopatas, eles podem destruir ou matar uma pessoa sem que nunca ninguém saiba ou suspeite. A grande maioria deles não chega nesses extremos. Eles conhecem as regras, mas eles acham que não precisam se submeter a elas. Mas eles fazem isso sem chamar atenção. Alguns estudos mostram que cerca de 1% da população é psicopata. Há teóricos que consideram que a psicopatia primária seja mais hereditária, enquanto que a psicopatia secundária, ou tipo 2, seja mais relacionada com o ambiente, com as condições de vida da pessoa. Principalmente no ambiente que essa pessoa viveu no início da sua vida. Nesse grupo você vai encontrar pessoas que apanharam muito, que cresceram nas ruas, que tiveram muita dificuldade para sobreviver. Isso não vai aparecer necessariamente nos psicopatas tipo primário. Os psicopatas secundários, eles são mais briguentos. São eles que estão mais nas prisões. Eles entram mais em brigas que o psicopata primário. Então, por isso, eles acabam entrando em mais confusão. Uma crença comum são as pessoas pensarem que todo psicopata é narcisista. Isso não é verdade. Há psicopatas que têm características narcisistas, assim como há narcisistas que têm características psicopáticas, mas há psicopatas que não têm características narcisistas. Então, qual é a diferença entre eles? Os narcisistas, eles precisam de validação exterior, isso é uma grande diferença. O objetivo das suas ações é que eles sejam reconhecidos pelas outras pessoas, eles precisam do suplemento narcísico. Além disso, o narcisista ele não consegue controlar seus ataques de fúria. Toda vez que eles são contrariados, que eles têm vergonha ou culpa, eles reagem de uma maneira explosiva, colocando fora deles qualquer sensação de mal-estar. O mal-estar, eles tiram deles, eles colocam em você, que é uma maneira deles estabelecerem o seu equilíbrio. Então, se você já viveu uma relação com um narcisista, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, quando ele te desequilibra, ele recupera o próprio equilíbrio. Os narcisistas têm muito menos controle da emoção que os psicopatas. Eles sentem inveja, necessidade de admiração, eles se sentem especiais, superiores e únicos, eles são arrogantes. Tudo isso é mais forte, mais presente no narcisismo do que na psicopatia. Eles também são hipersensíveis à crítica, coisa que não afeta os psicopatas. Algumas pesquisas mostram que as profissões que têm mais narcisistas são os militares, as pesquisas mostraram em torno de 20%, né, que foram realizadas, e médicos. No primeiro ano de medicina, eles encontraram 17% das pessoas com perfil narcisista. Os narcisistas, eles podem estabelecer relações interpessoais de longo prazo, mesmo que sejam conturbadas. De forma geral, os psicopatas têm mais dificuldade em manter relações de longo prazo. Então, no que os psicopatas têm de diferente, né? Eles não precisam de suplemento narcísico. Eles não se importam com a opinião dos outros. Eles não são sensíveis à crítica, não respondem à punição e eles têm um grau muito baixo de ansiedade. Eles não têm medo, não são neuróticos
e nada emocionais nas decisões, além de não sentirem culpa nem remorso. Os psicopatas, eles têm uns objetivos muito claros e definidos. O objetivo deles não é o suplemento do narciso. De forma geral, esses objetivos são dinheiro, poder ou diversão. Então, para conseguir isso que eles querem, eles podem usar os outros da forma... Eles não se importam, eles podem usar sem nenhum problema, da forma que eles quiserem. Eles têm controle dos impulsos, eles são frios, calculistas, então eles decidem como eles querem agir. Então, eles podem ter uma reação muito intensa e violenta, eles podem ser muito agressivos e segundos depois eles estão calmos. Essa fúria, ela é premeditada e controlada para conseguir o que eles querem. Quando o psicopata também é sádico, ele pode ser muito perigoso. Os psicopatas, eles podem passar despercebidos por muito tempo. Eles podem ficar encobertos como camaleões e exercer sua violência de uma forma rápida, certeira e inesperada. Então, é um problema social e não um problema psicológico. O que você pode fazer se você está com um narcisista ou com um psicopata? Bom, primeiro, não se preocupe tanto em classificar a pessoa com quem você está ou com quem você já esteve. Se é um psicopata, se é um narcisista maligno, porque mesmo os profissionais de saúde mental têm muita dificuldade em diferenciar. O narcisista maligno e o psicopata são perigosos, não têm limite, não têm remorso e eles podem te machucar física e psiquicamente. A esperança de que eles venham a mudar, de que eles possam vir a ser como você gostaria, ou como você acreditou que eles fossem no começo da relação, no momento do bombardeio amoroso, isso é uma ilusão. Entenda que eles não mudam e saia do isolamento. Busque ajuda em pessoas que você confie. Busque sistemas de proteção a vítimas de violência. Se informe sobre abuso narcisista, se eduque, se fortaleça e planeje sua saída com cuidado, sempre priorizando a sua segurança. A maior parte dos crimes acontece no momento da separação. Não confronte narcisistas psicopatas, porque isso tende a te colocar em maior risco. E depois que você conseguir sair dessa relação, o ideal, se for possível, é você manter total distância dessas pessoas. O contato zero é o melhor caminho para você tentar se restabelecer e se recuperar do que você viu. Uma relação tóxica pode destruir tua vida. Proteja-se e se cuide. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, isso ajuda a que ele chegue a mais pessoas, subscreva-se ao canal e ative o sininho. Todas as semanas posto novos vídeos sobre psicologia e narcisismo. Espero ter ajudado e até a próxima. Tchau!